Pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal Metalurgia Prática. Hoje nós vamos falar de têmpera, processos de tratamento térmico, tá bom? Espero que vocês gostem, deixem seu like e não esqueçam, se inscrevam no canal. Vamos fazer esse canal crescer e que essas informações cheguem a mais pessoas, ok, pessoal? Conto com a ajuda de vocês. Vamos lá! O tratamento térmico de têmpera é um tratamento bastante usado aí na indústria para endurecer peça, para mudar essa propriedade no material. Qual é o grande objetivo da têmpera? É aumentar a dureza com a obtenção da martensita. A martensita, ela é um constituinte duro, tá? Frágil, que adifusional, né? Que aumenta a dureza do material e também a resistência à tração, tá? Então, o grande objetivo, né, de fazer o material passar por esse processo de têmpera é justamente para aumentar a dureza e resistência mecânica do material de tração, a força trativa. Então, pessoal, como isso funciona? Basicamente, aquecimento, tá? Patamar, ok? E resfriamento. Pessoal, vamos entender o que seria então o aquecimento, tá? O aquecimento no processo de têmpera, ok? Vamos colocar aqui para a gente não esquecer, ok? Têmpera. Então, pessoal, o que seria o aquecimento? O aquecimento no processo de têmpera, ele é bastante importante. Por quê? Porque é ele que vai me dar as características de tamanho de grão, por exemplo. Então, de alotropia, de mudança de fase. Eu preciso, então, controlar esse aquecimento e saber qual seria o meu pico no qual eu farei um patamar. Ok? Que nós vamos falar do patamar daqui a pouco. Esse aquecimento, pessoal, normalmente ele será acima de 723 graus, tá? Centígrados. Isso, pessoal, depende do tipo de material, tá? Se eu for fazer, por exemplo, uma têmpera no 1045, eu posso utilizar aí em média 870 graus como austenitização, como pico de temperatura de aquecimento, tá? Se eu for usar aí um 43,50, um 43,60, por exemplo, eu já devo austenitizar 840, 830. Por quê? Porque quanto maior o percentual de elementos de liga, quanto maior o percentual de carbono, menor vai ser a minha temperatura de austenitização. Isso, pessoal, deve-se aos caráteres frágeis que a austenitização pode oferecer no material. Então, se eu tenho um material muito ligado e a minha austenitização ela é muito alta, né, o meu pico de temperatura de aquecimento ele é muito alto, eu favoreço microestruturas bastante frágeis, tá? E aí nós vamos entender isso quando a gente estiver falando do patamar, ok? Então, pessoal, basicamente aqui no aquecimento, eu tenho que tomar cuidados ao aquecer o material. Pessoal, quando a gente vai tratar materiais ligados, por exemplo, VC131, H13, né, VMO, VPCW, M2, né, esses aços ferramentas, por exemplo, normalmente esse aquecimento ele é feito com pequenos intervalos de patamares. Ou seja, eu aqueço a uma dada temperatura, mantenho ele nessa temperatura num patamarzinho, volto a aquecer, mantenho ele em outro patamar e volto a aquecer até que ele chegue na temperatura de austenitização. Por que eu tenho que fazer tomar esses cuidados, né, em materiais ligados? Porque se eu dilatar, se eu fazer com que ele sofra alotropia com muita velocidade, né, os espaçamentos interatômicos aconteçam com bastante velocidade, eu posso favorecer no material microtrincamento no meu choque térmico, tá? Então eu tenho que tomar esses cuidados.
tá? Eu tenho que tomar cuidado, conhecer o tipo de liga que eu estou trabalhando, o tipo de material, o tipo de processo que eu estou oferecendo ao meu sistema, para que eu possa ter controles na taxa de aquecimento. Ok, pessoal? E aí, pessoal, a gente chega no tão famoso patamar. Pessoal, acreditem, o patamar é um dos pontos mais importantes do processo. Por quê? Porque é nesse ponto, pessoal, que o meu material ele está no campo austenítico, tá? No meu campo gama, tá? O que seria o campo austenítico? O que seria a austenita? A austenita, pessoal, é uma solução sólida supersaturada de ferro e carbono. Por que eu falo supersaturada? Porque normalmente quando você está em pontos austeníticos, todo o carbono ele está em solução. Por isso que a gente fala solução sólida. E o material ele está no estado sólido, ele não está no estado líquido, né? No qual a gente vê o Nescau, né? o achocolatado dissolvido no leite, por exemplo. Ali a solução ela é líquida. Nesse caso, nós temos dissolução de carbono no Fe, no ferro alfa, tá? Ou melhor, dissolução de carbono no ferro gama em estado sólido. E isso, pessoal, favorece um constituinte denominado austenita. A austenita, pessoal, ela dissolve o carbono e partes dos elementos de liga. Por que partes dos elementos de liga? Porque depende da solubilidade de cada elemento para a austenita, tá? Eles têm capacidades de dissolução de acordo com o seu ponto de fusão. Por exemplo, se eu tenho tungstênio, pouca solubilidade, porque o ponto de fusão dele é muito alto. Mesmo ele estando ligado a outros elementos, o ponto de fusão dele ainda continua alto. Então a solubilidade dele é praticamente nula. Se eu pego aí, por exemplo, o manganês, se eu pego aí o cromo, eu já tenho uma maior solubilidade, porque o ponto de fusão deles são menores. E aí eu acabo tendo maiores solubilidades. E essa solubilidade, tanto de carbono quanto de elemento de liga, é favorecido exatamente pelo meu ponto de patamar, tá? Então o patamar, eu devo tomar muito cuidado ao exercer esse pico de temperatura de aquecimento e favorecer o patamar. Esse patamar também, ele deve ser considerado um tempo, né, quando ele está sendo executado. Esse tempo, pessoal, normalmente as literaturas dita 1 hora por polegada quadrada. Então, por exemplo, se eu tenho 2 polegadas no meu material, né, tem um material com espessura de 2 polegadas, eu utilizo aproximadamente 2 horas. Se eu tenho 1 polegada, eu favoreço a austenitização de 1 hora, ok? Lembrando que quem governa a austenitização é basicamente, tá? Isso não é uma regra fixa, e sim uma estimativa. O diagrama aqui, ó, a linha A1 do diagrama de fases, tá? Então, se eu tenho um 1045, eu vou ter aqui, ó, aproximadamente essa temperatura. Lembrando que o ferro puro, ele sofre alotropia 912, tá? Existem literaturas que falam em 910, em 920, mas em média em 912. E ele inicia a alotropia a 727 graus centígrados, ok? Então, notem, se eu tenho 1045, eu não posso austenitizar ele a 920. Por quê? Porque a austenita, eu tenho uma grandeza, eu tenho tamanho de grão austenítico, que deve ser controlada. Quando eu tenho muito distanciamento dessa linha 1, tá? Se eu tivesse que austenitizar aqui a 800, aí segue uma regra. 800 graus seria a minha austenitização. Eu uso aí, de acordo com práticas, eu uso 50 graus acima da minha linha A1. Tá bom? Então, se é 800, 850 graus. Então, vamos lá. 850 graus, né, de austenitização. Ok? Suponha que eu utilize, aonde eu deveria usar 850 graus, eu utilize 950 graus. Pessoal, acreditem,
eu teria um grão austenítico bastante avantajado, bem maior do que o necessário. E pessoal, se eu tenho um grão austenítico maior e eu tenho temperatura mais alta, eu solubilizo mais elementos de liga e carbono. Logo, eu favoreço uma martensita, né? Uma martensita bastante tensionada, bastante dura. E também ela vem com fragilidade. Essa fragilidade, ela vem, né? Porque os materiais com altos elementos de liga e alto carbono, ele dissolve mais esses elementos de liga, tá? A austenita, ela tem que ser controlada a temperatura de austenitização. Isso eu estou falando, cada liga tem uma característica diferente. Se eu estou temperando um aço carbono, essa regra serve? Serve. Ela serve mais para quê? Para contorno de grão, para tamanho de grão. Então, se eu tenho um 1045 austenitizada 930, por exemplo, eu vou ter uma austenita com grãos bastante avantajados. A martensita vai ser frágil? Sim. Mas ela ainda é mais dúctil do que, por exemplo, num 4340, tá? Onde o meu material tem cromo níquel aí. Então eu tenho que controlar essa austenitização. Eu não posso desfavorecer a austenitização, né? Fazer com que ela seja levada a rodo, né? Seja feita aí a bangu, como diz né? A informalidade. Por quê? Porque eu vou ter problemas na minha transformação, na minha têmpera, tá? E lembrando, pessoal, que a martensita, ela é um constituinte, um microconstituinte metaestável, tá? Ela detém a metaestabilidade. O fato dela ter essa metaestabilidade, ela continua a tensionar após a transformação, tá? Ela descarrega energia após a transformação. Por isso que nós devemos submeter todos os processos de têmpera a revenimentos subsequentes. Eu tenho que tirar essas tensões armazenadas pela transformação, tá bom? Então vejam bem, eu fiz aqui, pessoal, uma estimativa do que? De patamar. O patamar, eu tenho que levar em consideração nesse patamar o tamanho de grão, tá? O tamanho. Vamos chamar isso aqui de TG, tá? Para ficar mais fácil aqui, ó. Tamanho de grão austenítico, tá? Austenítico. Eu tenho que, austenítico. Eu tenho que levar em consideração a minha composição química, tá? Composição química. E a minha composição química e a espessura do material, tá? Por que eu tenho que levar essas três variáveis? É muito importante, porque o tamanho de grão austenítico vai favorecer tensões residuais. A composição química vai transformar, vai dissolver mais, não é isso? Então eu tenho que tomar cuidado. E a espessura do material para me estabelecer o tempo, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com essas três variáveis. Depois do patamar, eu tenho que fazer a têmpera, o resfriamento, tá? O resfriamento, pessoal, o nome têmpera não necessariamente precisa ser rápido. Por quê? Porque depende de variáveis. Se o material ele tem elementos de ligas que tempera ao ar, eu vou resfriar ele ao ar. Eu vou abrir o forno, trazer essa peça para fora e ela vai ter a temperabilidade completa. Isso eu vou ter, por exemplo, 60, 58 ROC de dureza, temperando ao ar. Por quê? Porque esse material, ele é temperável ao ar. Então nós temos alguns meios de resfriamento, que é ar, tá? Água, óleo, polímero, tá? Ar, água, óleo e polímero. Existem outros que são mais rudimentares, por exemplo, o talco, tá? Que aí aparecem em algumas literaturas, né? Cal, né?
Existem algumas literaturas que ditam esses, mas esses aqui é mais usado na informalidade, lá numa serralheria, né, numa oficina mecânica. Eles fazem esse tipo de resfriamento, sendo que os mais usuais, os mais industriais, são polímero, óleo, água e ar, ok? Esses meios de resfriamento favorecem uma transformação. Quando a gente fala choque térmico, resfriamento, nós estamos dizendo que o material, a austenita, ela não tem tempo para separar o carbono do ferro. Então aquela austenita, ela vai congelar, ela vai ser tensionada a ponto que não vai haver difusão. Então o carbono não separa do Fe e eu tenho um choque térmico. Pessoal, a martensita, para que vocês tenham uma ideia, ela é um microconstituinte supersaturado de carbono, tá? E ela vem mais ou menos toda redilhada, toda dendilhada, né? Cheio de agulhas, cheio de... É como se a gente pegasse, para a gente ter uma... Claro que isso são analogias que a gente faz para o entendimento, mas imaginem que a gente tem arroz agulhinha. Então a martensita ela é um constituinte extremamente duro e adifusional, tá? Ele não sofre, a austenita ela não sofre difusão ao se transformar em martensita, tá? Então a gente passa de CFC diretamente para TCC. Olha só, tetragonal de corpo centrado, tá? A martensita, ela é tetragonal. Ela tem um reticulado bastante tensionado, tá? Por quê? Ele sofre um esticamento. Se a gente olhar o reticulado da martensita e o cúbico de corpo centrado, nós vamos ver que o TCC ele tem só um esticamento, porque ele dá um tombo na hora da transformação. Ou seja, ele cliva, ele sofre clivagem. Por isso que quando a gente tem trincamento em materiais martensíticos, nós temos trincamento por cisalhamento, porque ele sofre forças cisalhantes, né? São forças de corte, são forças de placas. Essas placas de martensita, elas cisalham entre si e favorece uma estrutura bastante rígida, bastante tensionada. Logo, pessoal, nós temos que tomar bastante cuidados, principalmente quando o material ele é ligado, quando é um material que tem um pouco mais de elemento de liga. Ao transformá-lo, nós temos que favorecer o revenimento. Pessoal, o revenimento ele é um processo secundário que eleva a temperatura abaixo da zona crítica. Lembra qual é a zona crítica? 727 graus. Nós elevamos em temperaturas menores que 720 graus, sendo que nós temos que ter o controle dessa temperatura. Por quê? Porque normalmente nós controlamos dureza quando nós revenimos o material. E o controle de dureza, ele está diretamente ligado à temperatura secundária que a gente oferece ao material. Então nós temos que tomar esse cuidado, tá bom? E aí, pessoal, a gente faz o que com o revenimento? Como as pontas das agulhas aqui, ó, estão super saturadas de carbono, nós temos lá no reticulado da martensita, nós temos pontos que estão sem tensões residuais, que não tem carbono lá. Então quando a gente reaquece o material a uma dada temperatura por um período de tempo, nós fazemos com que aquelas agulhas, aqueles carbonos que estão pontuais lá super saturados, né, na ponta da martensita, ele sofra por difusão uma movimentação e vá para pontos de menores tensões. E aí eu faço o seguinte, o meu tempo vai ditar quanto carbono vai sair e vai para pontos de menores tensões. E aí eu faço o quê? Eu faço um relaxamento, eu faço um distensionamento na microestrutura. Dessa forma, eu tenho um produto basicamente temperado e revenido. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam gostado desses assuntos, tá? Que falamos hoje, que foi têmpera e revenimento. E que vocês curtam
deixem seu like, compartilhem, porque é de bastante importância aí essas informações. Ok, pessoal? Fiquem com Deus.